E pedir permissão à mesa para fazer uma observação. Ei. Osman, posso? Eu gostaria de fazer o seguinte registro, e aí eu queria saber se eu posso contar com a colaboração dos companheiros candidatos do lado de lá, haja vista que já conversamos aqui desse lado, e esse posicionamento é unânime. Eu acredito que todos os senhores e a senhora receberam um convite para estar em um outro debate no Nossa Senhora da Vitória, na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, lá na Zona Sul, e coincidiu a data desse encontro com o nosso encontro aqui. Então, nós temos a informação de que teve candidato que preferiu estar lá a estar aqui, em detrimento desse diálogo com os servidores. Então, em respeito àqueles que preferiram estar aqui para o diálogo com os servidores, eu queria colocar uma questão de ordem no início do debate, de modo que aqueles que chegaram após a composição da mesa não tivessem o mesmo direito de estar aqui debatendo com os servidores, uma vez que preferiram estar debatendo com a comunidade. Como nós colocamos aqui, que os casos omissos nessas regras serão decididos pela coordenação do evento, onde constam representantes de cada um dos sindicatos ligados ao serviço público municipal. Nós já decidimos aqui, esta comissão, que nós vamos dar espaço para chegar outros candidatos, até porque não é um debate, é uma mesa redonda, e nós vamos dar abertura aos outros. Pode até ficar sem responder a primeira pergunta que Robertinho vai fazer. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar sobre essa real situação. Eu acho que, no caso concreto, os candidatos que estivessem preocupados efetivamente com o funcionalismo público, poderiam ter pedido para que colocassem outra data o debate, ou seja lá o que for, lá onde eles foram, porque no momento que nós estamos aqui no horário, eu cheguei aqui 7 horas em ponto, se houve atraso, não é um problema meu, 7 horas em ponto eu já estava no gabinete. Eu optei por vir para aqui. Se abre um espaço para quem vai para um outro debate, um outro encontro, para participar depois, eu me coloco e gostaria de saber a posição de cada um. Se isso acontecer, eu mesmo vou me retirar. Porque a tal, ninguém nem sabe qual foi o objetivo da demora para começar o debate. E nós não vamos admitir. Eu mesmo estou disposto a me retirar, estou aqui, vou até o fim. Esse tipo de coisa não pode acontecer. No teatro, houve uma situação parecida e a mesa decidiu. Não deixaram que o vice de Cacá falasse no lugar dele. Então, se não pode haver privilégio para um, não pode haver para ninguém. Porque no momento que dá privilégio para um, quebra a paridade de armas no sentido contrário. A paridade de armas é aqui. E a decisão é o seguinte: os 3 candidatos aqui acompanhariam Cosme e nós também sairíamos do debate. Os 3 não, os 4. Redonda, entendeu? Confirmo também. Também. Mais uma vez, lembrando que não se trata de um debate, é uma mesa redonda, todas as perguntas direcionadas à questão do serviço público municipal da nossa cidade. Não importa a denominação, isso aqui é um instrumento democrático, todos estão aqui para debater, apresentar suas propostas. Agora, nós chegarmos aqui e depois chegarem outros, porque colocou esse espaço em segundo plano e compartilhar do mesmo espaço, nós recusamos essa prática aqui.
Pessoal, boa noite. Aqui, essa mesa redonda, a ideia foi que vocês expusessem a proposta de vocês. Se algum dos senhores quiserem se retirar porque não está ao fim, porque está criando problema, se retirem. Agora aqui vai ser feitas as perguntas. O candidato que não tiver aqui, não responde. Não responde. Não responde a primeira pergunta, a segunda, a terceira e a quarta. Robertinho, por favor, comece a primeira pergunta. Por favor. Se ele vier, eles chegarem, a gente sai. Vamos então à primeira pergunta. Vamos sortear o candidato que vai responder. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Senhor presidente, foi feito um questionamento pelo candidato e a mesa tem que decidir. Nós não podemos ficar à mercê de suposições, se vem, se não vem. Nós queremos um posicionamento claro da mesa. A mesa abrirá espaço para quem chegue a posteriori, sim ou não, porque nós precisamos de uma resposta. Nós não podemos estar aqui para depois começa o debate, daqui a pouco para, daqui a pouco cria um imbróglio sem precedente e isso fica registrado e agride nós candidatos. Nós podemos perder muito com isso. Então nós temos que ter uma decisão antes. Eu gostaria de contar com uma decisão da mesa antes. Dependendo da decisão, a gente toma a nossa. Então vamos no acordo aqui. Na passagem da primeira pergunta, quem não se apresentou não responde mais ou não entra. Não terá direito e aí a gente segue. Por exemplo, nós vamos iniciar pela primeira pergunta. Nós vamos iniciar pela primeira pergunta. Vamos iniciar pela primeira pergunta. O candidato que chegar na segunda já não entra mais. A gente precisa tomar uma decisão. Formou a mesa, já formou a mesa. Então vamos fazer o seguinte. Inicia a primeira pergunta e a partir de agora está suspensa a entrada de outras pessoas aqui. Vamos ao sorteio, então, ver qual candidato vai responder a primeira pergunta da mesa redonda destinada aos servidores do município de Ilhéus. O candidato Jorge Luiz. Primeira pergunta. Como o candidato pretende dinamizar e tornar eficaz a prestação dos serviços ao cidadão que hoje é feita de forma pulverizada em diversos locais? Boa noite a todos e a todas. Quero saudar e parabenizar a iniciativa dos sindicatos que resolvem convocar o segmento dos trabalhadores municipais para essa atividade. Eu gostaria, antes de mais nada, de um esclarecimento quanto ao tempo para essa resposta. 3 minutos. Ok. Bom, para que haja o desenvolvimento de serviços essenciais à população, e esses serviços são desenvolvidos, sim, e esses serviços sejam desenvolvidos pelos servidores municipais, é preciso, antes de mais nada, a gente pensar na valorização dos servidores. Nós precisamos, antes de mais nada, colocar para funcionar a mesa municipal de negociação, para que a gente possa discutir
situações que são... Ó, estou sendo prejudicado pela questão do som. E aí vem a questão do... Bom, então, antes de mais nada, é preciso valorizar os servidores municipais. Nós precisamos rever o processo de reinstalação da Mesa Municipal de Negociação Permanente. Nós precisamos chamar as categorias, os segmentos que representam os servidores, para um debate, para uma discussão sobre o processo de negociação das perdas salariais, valorização dos servidores, criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento e ao trabalho desses servidores, para que esses serviços sejam realmente prestados com qualidade à população. É impossível você pensar em serviço de qualidade para a população prestada por servidores, no momento que esses servidores estão atuando em locais insalubres, em locais que não favorecem o desempenho, por exemplo, a prática educacional, onde se tem casas alugadas para servir de escola, onde se tem situações totalmente desfavoráveis, tetos prestes a desabar por cima da cabeça de profissionais e de alunos. Então, essa é a primeira tarefa que nós devemos pensar em termos de governança para a gente lidar com todas essas situações. Feito isso, nós precisamos organizar os serviços, seja no campo da saúde, no campo da educação. Nós precisamos avançar com uma política no sentido de constituir comunidades saudáveis, comunidades que possam ter as políticas públicas acontecendo dentro dessas comunidades e os servidores atuando de forma a contento, os servidores trabalhando com dignidade, tendo esse seu trabalho valorizado. Nós precisamos pensar na situação de concurso público para os servidores. Nós precisamos, antes de mais nada, convocar os servidores que estão à espera da convocação desse último concurso, que foi uma luta nossa e de algumas outras pessoas que endossaram comigo para que esse prefeito que aí está realizasse o concurso público no município. Lembramos que cada candidato tem 3 minutos para responder. Vamos ver agora quem vai responder